Olá, comandantes, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o ACC, Centro de Controle de Área, tá? Vamos lá, a nossa aulinha. Centro de Controle de Área. O Centro de Controle de Área, ACC, é o órgão hierarquicamente mais importante. Os APP e as torres TWR subordinam-se operacionalmente ao ACC responsável pela FIR, em que estão localizados. O principal objetivo é prestar serviço de controle para as aeronaves em rota, dentro de uma área de CTA ou UTA. O que é CTA ou UTA? CTA é o controle do espaço aéreo inferior, que vai até o 245, e UTA é o controle do espaço aéreo superior, que é 245 exclusive, ok? Para prevenir colisões entre as aeronaves, bem como também para acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo. O ACC atua como FIR-GOLF. O serviço prestado será o de informação de voo, sempre associado ao serviço de alerta, tanto para tráfego VFR visual como IFR instrumento. Em rotas de assessoramento FOX, o serviço prestado é o de assessoramento, exclusivamente aos voos IFR instrumento. Então, nós temos aqui o que o ACC faz, tá? Então, qual o serviço do ACC? Qual é o órgão e qual é a área de atuação? O serviço do ACC é o controle de área. O que ele faz? O ACC, ele controla todas as rotas de voo por instrumento, tá? Então, o serviço é o controle de área, ele é prestado o serviço, o órgão que presta é o ACC mesmo, propriamente dito, um APP sendo delegado para isso. E qual é a área que ela presta? É o espaço aéreo inferior até o nível 245 inclusive, e o espaço aéreo superior, que é o 245 exclusive para cima. O serviço de informação de voo é prestado por um órgão do ACC, um centro, numa FIR. E o serviço de assessoramento, rota de assessoramento, é prestado por um ACC, tá? Numa área de assessoramento. Então, o que são essas rotas de assessoramento? São rotas pré-determinadas que não nas aerovias, tá? Que são pré-determinadas para certos tipos de voo, tá? Então, esses certos tipos de voo, ela faz esse voo, como é que se diz? Um voo em grandes altitudes, então ela faz essa rota e ali só tem o que? Assessoramento. Grandes altitudes e longa distância, ok? Autorização do controle de tráfego aéreo. O objetivo dessas autorizações emitidas pelo ACC é separar e tornar mais ágil o tráfego aéreo e são baseadas nas condições conhecidas de tráfego, as quais afetam a segurança de voo das aeronaves. A autorização de controle de tráfego aéreo, ATC, e o plano de voo. O plano de voo apresentado é aquele tal como foi apresentado na sala IS, sem nenhuma modificação posterior. Plano de voo simplificado é o voo visual local, VFR local. Plano de voo completo é o IFR e VFR em rota, tá? E o plano de voo repetitivo para os voos regulares. Vamos simplificar isso, galera? Plano de voo simplificado. O que é o plano de voo simplificado? É aquele voo que você vai sair para fazer uma instrução.
Então você não precisa fazer um plano de voo completo. Por quê? Você vai sair do Jacarepaguá e vai pousar em Jacarepaguá, ou vai sair de Jacarepaguá para pousar no Santos Dumont. Então, é um plano de voo simplificado. Você vai sair, comandante, hoje eu não estou afim de instrução, vamos fazer uma navegação? Vamos fazer. Onde você quer? Eu quero ir para Ubatuba para almoçar lá. Aí nós vamos fazer um voo completo. Então sai de Santos Dumont ou sai de Jacarepaguá, Ubatuba, alterna Santos Dumont, alterna Jacarepaguá. Acabou. Então decola de Jacarepaguá, pousa em Ubatuba, faz o que tem que fazer lá em Ubatuba, almoça, entendeu? Janta, e no dia seguinte vem embora para o Rio. Mas eu não quero almoçar em Ubatuba, eu quero almoçar em Juiz de Fora, quero almoçar em Governador Valadares. Então, plano de voo completo. Plano de voo, decola de Jacarepaguá, Governador Valadares, alterna alguma cidade próxima. Alterna Juiz de Fora, alterna Campos, que é mais ou menos naquela região. Então esse é um plano de voo completo. Plano de voo completo tem aeródromo de partida, aeródromo de chegada e aeródromo de alternativa. Ok? E plano de voo repetitivo. O que é o plano de voo repetitivo? Você é uma empresa e você tem horários de voos. Todo dia, 7 horas da manhã, você decola e vai para Campos. Todo dia, 7 horas da manhã, você vai 10 horas da manhã, e vai às 14 horas, e vai às 17 horas. Então isso é plano de voo repetitivo, porque você faz isso todo dia. Quem pode assinar esse plano de voo além de você, comandante? O DOV, que é o despachante operacional de voo. Ele pode assinar o plano de voo repetitivo. E você também, claro, óbvio. Tá? Autorização do controle de tráfego aéreo para aeronaves partindo. Esta autorização é de responsabilidade do controle de área, que enviará a autorização do controle de tráfego aéreo para as aeronaves partindo. Esta autorização é de responsabilidade do ACC, do centro, que enviará aos controle de área, APP, e às torres, ou às estações de telecomunicações aeronáutica. Estações de telecomunicações aeronáutica a gente pode traduzir como rádio. O que é uma rádio? Uma rádio não te dá controle, ela não te dá autorização, ela só te informa, dá informação de tráfego, só dá informação, ok? As aeronaves que desejam partir devem entrar em contato com um desses órgãos para obter a autorização do controle de tráfego aéreo, ATC, completa, que inclui, além de autorização em rota, as autorizações iniciais de subida e as outras informações complementares. Conteúdo de uma autorização ATC, controle de tráfego aéreo. Identificação da aeronave, limite da autorização, normalmente o aeródromo de destino, designador da CID utilizada, se aplicável, nível inicial, exceto quando esses elementos já estiverem incluídos na descrição da CID, código Sierra Sierra Romeo, qualquer outra instrução necessária ou informação não contida na CID, como exemplo, troca de frequência de comunicação. O que quer dizer isso? Quando eu vou chegar para fazer um voo, eu fiz o meu plano de voo. Só que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu entrar no avião, eu cheguei no avião, tirei as capas, tirei os calços, fiz o meu walk around, tá? É a responsabilidade sua, comandante. É você que é o responsável. Então você fez o walk around, né? Você tirou as capas, tirou o calço, guardou capa, calço, tudo. Primeira coisa, abriu a porta do avião, vai entrar lá no avião, vai ligar a bateria, vai colocar na frequência do tráfego. Aí você vai chamar tráfego Galeão, é o Papa Tango Whisky Delta Mike. Tráfego Guarulhos é o Papa Tango Whisky Delta Mike.
Tráfico Santos Dumont é o Papa Tango Whisky Delta Mike. Tráfico Macaé é o Papa Tango Whisky Delta Mike. Tráfico Brasília é o Papa Tango Whisky Delta Mike. Você está chamando tráfego. O que ele vai fazer? O tráfego, ele vai te dar a autorização, tá? Vai te dar autorização e vai te dar o que você vai fazer a partir, vai te dar o que você vai fazer a partir do momento que você decola. Vai te dar qual é a sua autorização do plano de voo. Porque se você pediu o nível 280, mas ele está ocupado, ele vai colocar você no 250. Vai colocar você no 300. Então, ele vai relativamente te autorizar a voar no nível correto para o tipo de voo que você vai fazer. Então, no tráfego, você vai dizer qual é a matrícula da sua aeronave e vai responder o quê? Pronto para cópia. Então, ele vai fazer Whisky Delta Mike autorizado como plano de voo, porque você fez o plano de voo, então autorizado como plano de voo. Você vai decolar do Rio de Janeiro para Macaé ou para Vitória, você vai subir a subida, vai fazer a subida Belém Novo, tá? O nome de uma subida, Belém Novo, vai nivelar no nível 280 e no fixo tal vai chamar o centro Curitiba na frequência 132, decimal 350, 375. Então, é isso que o tráfego vai chegar. Aí você, o que você vai fazer? É autorizado o plano de voo, saída Belém Novo, até subida até o 250, subida até o 100 no fixo Maricá, a partir de Maricá chamar o centro Curitiba para novas instruções. Ponto. Acabou. É isso que você vai falar para o cara. Aí o cara vai falar com você, plano de voo aprovado, chame quando pronto, chame o solo para acionamento e táxi. Chamar a solo para acionamento e táxi. Aí você vai lá, troca a frequência. Solo Rio, solo Galeão, solo Brasília, solo Curitiba, solo Recife, é o Papa Tango Whisky Delta Mike, pronto para o acionamento. Só isso. Ou pronto para o acionamento e táxi. Só isso. Autorizado acionamento, chame para o táxi. O que vem agora? A partir de agora, ele te autorizou a acionar o motor. Você tem 5 minutos para acionar o motor, senão perde a validade. Então você foi e acionou o motor. Solo é o Whisky Delta Mike para o táxi com IFR 5 a bordo. Acabou. Autorizado o táxi pela Mike, Charlie, são as taxiways, que ele vai dar para você fazer esse caminho até chegar na cabeceira da pista que você vai decolar. Afirmativo, autorizado o táxi na Mike, Lima, Kilo, na Quebec, chamar a torre 118.7. Quebec 118.7. Acabou. Aí você vai fazendo o táxi. Chegou na Quebec, colocou 118.7. Torre Galeão, Torre Rio, Torre Macaé, é o Papa Tango Whisky Delta Mike no ponto de espera e pronto. Afirmativo, após a passagem do Boeing, a linha mantém. Então você espera, você está vendo que tem alguém na final, o avião passou, o Boeing, o Airbus, o King, o Citation, o Lear, pousou, saiu, aí você ingressa e a linha mantém. Aí a torre vai falar, autorizada a decolagem, Whisky Delta Mike. Você, ciente, vai dar motor e vai fazer a tua decolagem, vai fazer a saída Bela Uno. Então você vai, a carta vai estar na tua mão, você já selecionou a carta desde a hora que você entrou, vai estar ali e você vai fazer a saída Uno. Quando chegar, decolou, trem de pouso em cima, flap em cima, a torre vai falar,
decolagem aos 56, chame o controle em 127,95. 127,95. Aí você vai lá, controle Rio, controle Macaé, controle Brasília, controle Curitiba, controle São Paulo, é o Papa Tango Whisky Delta Mike decolado na sua escuta. Aí o controle fala, afirmativo, Whisky Delta Mike, contato radar, siga o procedimento de saída cumprido. Aí você vai, decolou, vai... aí o que acontece? O controle, como ele está te vendo no radar, ele vai falar, o Whisky Delta Mike, tem condições de visuais no momento? Afirmativo. Então faça uma curva à esquerda, mantendo referências visuais, proa direto de Campos, proa direto de Vitória. Por quê? Tem uma aeronave na minha frente e eu, como sou mais rápido, eu vou ultrapassar ela. Então, para não dar conflito, ele me manda sair e manda embora. Entendeu? Aí eu saí, fui embora, visual, e o controle, o Whisky Delta Mike, controle, prossiga controle. Dá presente, chame o centro Curitiba, centro Brasília, centro Vitória. Chama o centro na 135-6, 135,6. Aí você vai lá, centro Brasília, aqui é o Papa Tango Whisky Delta Mike na sua escuta. O Whisky Delta Mike continue a sua subida, acuse nivelado. Acabou. O Whisky Delta Mike nivelado. Acuse quando no ideal de descida, no ponto ideal de descida. Acusará no ponto ideal de descida. Ponto ideal de descida vocês vão ver na nossa aula de navegação, ok? Então é assim que funciona o controle, o centro, ok? São esses passos que é dado para voar. Você, comandante, é o responsável. Você que é o responsável de fazer tudo isso, ok? Então, o conteúdo dessa autorização é tudo isso que eu falei. É isso tudo aqui, entendeu? Identificação da aeronave, Papa Tango Whisky Delta Mike. Limite da autorização, normalmente, autorizado Vitória, autorizado Brasília, autorizado São Paulo, autorizado Congonhas, autorizado Guarulhos, autorizado Pampulha, autorizados Confins, autorizado Bacaxeri, autorizado São José dos Pinhais. Então, o limite da autorização geralmente é o destino. Ou, o que ele vai fazer? Autorizado fixo November 5. Acabou. Então você vai subir até o November 5 e quando chegar, você vai chamar para ver qual vai ser a tua autorização a partir daí. Ok? O designador da nossa SID, que é Standard Instrument Departure, tá? Então o designador, que designador é esse? Qual é o nome dessa subida? Rio de Janeiro 5, Maricá 3, Ilha 2, são designativos de subida, ok? Nível inicial, exceto quando esse elemento já estiver incluído na descrição da SID. O que é isso, nível inicial? Nível inicial é o nível que você vai inicialmente. Às vezes você não vai direto para o nível que você quer. Ele manda você parar num nível intermediário até passar uma aeronave, ou uma aeronave passar você, para depois você continuar subindo para o nível final. Código Sierra Romeo. O que é esse código? É o código transponder, que lá na sequência, na autorização, ele já te dá o código. Transponder 2456, transponder 5723. Esse é código transponder. Você vai no transponder e coloca 5723. E você deixa ele ligado. Quando você ingressa na pista, você põe ele em out. Que aí vai estar o quê? Pulsando para o controle e para o centro. Então, no radar lá do controle, que você estiver sendo assessorado, vai estar lá o seu pontinho, dizendo lá que você é o Papa Tango Whisky Delta Mike, dizendo lá que você está subindo
para o nível 280 com a velocidade tal. Então, é o que o ponto lá vai dizer. Por quê? Você tem o quê? Código Sierra, Sierra Romeo, ok? Qualquer outra instrução necessária ou informação não contida na CID, como exemplo, troca de frequência de comunicação. O que quer dizer isso? Você pode de repente, a troca de frequência do controle Rio para o controle Curitiba não seja no fixo, pode ser antes. Dá presente, chame Curitiba na frequência 13756, pronto, acabou. Então você já chama Curitiba, que você já está subindo, vai nivelar e vai embora, ok? Mudanças de regras de voo para que um piloto voando sobre condições IFR ou instrumento deseja cancelar seu plano e prosseguir visual. Deve-se certificar-se que irá conseguir conduzir o voo num período razoável em VMC, condições meteorológicas visuais ininterruptas. O piloto cancela o meu plano de voo IFR. O ATC, voo IFR cancelado às tantas horas. O que quer dizer isso? O piloto, ele vê que está visual, ele vai cancelar o plano de voo. Uma coisa que vocês têm que lembrar: o plano instrumento prevalece do plano visual, ok? Então, não é você chegar para o controle para... controle, está tudo visual aqui, beleza, cancela o plano IFR. Você vai ser o último a pousar. Porque o plano de voo IFR, ele precede o plano de voo visual. Então, se tiver vários aviões IFR, ele vai deixar passar esses FR e vai deixar você por último. Então, não cancele o voo IFR, né? O plano de voo IFR, ok? Você só pode cancelar de que forma? A gente vai ver isso mais tarde. Quando você está fazendo um plano de voo Yankee. O que quer dizer plano de voo Yankee? Quando tem uma coluna lá no plano de voo, que a gente vai falar, que vai dizer qual o plano de voo que você vai fazer. Ou você vai fazer o plano de voo IFR, I, VFR, V, IFR, depois VFR, I, Yankee, e Zulu, VFR, depois IFR. Sendo que nesses dois, no Yankee, o que acontece? Você tem que designar um ponto aonde você vai haver essa mudança. E esse ponto, geralmente, é como? É quando você está indo para um aeródromo que só tem aproximação visual. Exemplo, decolei do Galeão, decolei do Santos Dumont, decolei de Macaé, decolei de Campos, estou indo para Sorocaba. Sorocaba é só visual, não tem procedimento. Então eu decolo, aí naquele item lá, remarque, tá? Ele vai perguntar aonde que o meu voo vai passar a ser visual. Então eu estou indo no instrumento pela aerovia, tá? Até pego aqui Maricá, tá? Até Rede, né? Então eu vou de Maricá a Rede, tá? Em Rede, eu troco meu plano de IFR para visual. E já começo a descer para Sorocaba, na proa de Sorocaba. Então o plano Yankee é isso. A gente vai ver lá em plano de voo. A gente vai ver lá no plano de voo qual é como é que se preenche o plano de voo, quais são as siglas que você tem que estar memorizado nesse plano de voo, ok? Voo VFR e IFR em rota no espaço aéreo controlado. Voo em uma CTA, espaço aéreo inferior, ou UTA, espaço aéreo superior,
as áreas de controle CTA, acima do FL 145 e todas as áreas de controle superior UTA. São classificadas como classe alfa, sendo permitido apenas voos IFR. O serviço prestado a estes voos é o serviço de controle, ATC, controle de tráfego aéreo. ACTA são aerovias inferiores ou áreas que sobrepõem algumas TMAs. As aerovias inferiores, abaixo do FL 145, até seu nível mínimo, são classificadas como Delta. Nessa classe são permitidos voos IFR e VFR de acordo com o seguinte: todos os voos estão sujeitos ao serviço ATC, controle de tráfego aéreo. Os voos IFR são separados entre si. O que é separado entre si? O voo IFR é separado do voo IFR. Os voos VFR recebem apenas informações de tráfego em relação aos outros voos e aviso para evitar tráfego quando requerido. Então, o voo visual, que é o VFR, ele só vai receber informação de tráfego. Mas como é que é essa informação de tráfego, comandante? Essa informação de tráfego é o seguinte: o controle, o centro, o Whisky Delta Mike, vai passar por você uma aeronave na sua posição 2 horas. Vai passar por você, está passando por você uma aeronave na posição 11 horas. Aí você vai procurar para ver se tem a distância de separação que vocês possam voar. O teu radar vai mostrar que ela está passando, entendeu? Então isso é responsabilidade sua, porque o controle vai te falar e você vai ficar, opa, onde o cara está? Avistado. Controle, avistado. Aí você vê a aeronave passando. Ok? Vamos para a próxima. Condições para realizar voo VFR diurno ou noturno em aerovia inferior. Obter autorização do ACC, possuir equipamento rádio em funcionamento, possuir os equipamentos de navegação exigidos para a rota desejada. No caso de VFR noturno, visual noturno, exige-se que a aeronave e o piloto seja homologado IFR. Tá? Então, o que quer dizer isso? Para você fazer um voo noturno, visual noturno, o piloto tem que estar homologado. IFR, o que é homologado? Tem que estar com a carteira em dia para voar instrumento. Porque aquilo ali é um voo noturno. Se de repente entrar uma frente e fechar tudo, ele tem condições de fazer uma aproximação por instrumento e pousar. Entendeu? Por isso que é exigido isso. Pode ser visual. Vou decolar de Copacabana, vou até Jacarepaguá, visual, não sei o quê. Tudo bem, não tem problema. Mas você tem que estar homologado de instrumento. Porque você chega em Jacarepaguá, entra uma frente fria. A frente fria entra assim em 5 minutos. Você guarda. O que é guardar? A nuvem, o nevoeiro, encobre você. O que você vai fazer? Se não está em condições IMC, condições meteorológicas instrumento. Você começa a olhar teu painel, teu horizonte, teu velocímetro, teu altímetro, teu turn bank. Começa a olhar para dentro da cabine, não mais para fora. Aí você vai entrar em contato com o controle vai te mandar uma proa e vai te alinhar para pousar na pista do Galeão, do Santos Dumont, ou a pista que for homologada IFR. Ok? Autorização de mudança do nível de cruzeiro. Os níveis de voo IFR no espaço aéreo controlado serão selecionados em função do rumo magnético de acordo com a tabela de níveis de cruzeiros. Algumas vezes esta regra muda para atender tais situações. Aerovias de mão única. Aerovias que mudam seu rumo magnético, o IFL, não se altera para dar continuidade ao voo. A autorização do ACC de FL reservado em aerovia de mão dupla. Ok?
Separação vertical. Essa separação é obtida exigindo-se que as aeronaves ajustem seu altímetro para QNE 1013,2 decimal 2 hectopascal e que voem nos níveis que lhe forem destinados, de acordo com a tabela de níveis da referida rota ATS. Então vamos lá. Abaixo do FL 290, então é 1000 pés, a separação vertical. Entre o FL 290 e o FL 410, inclusive, sem RVSM, 2000 pés. Entre o FL 290 e o FL 410, inclusive, com RVSM, 1000 pés. O que é RVSM? É um sistema digital, tá? Que ao invés de, nesses níveis, você ter uma separação de 2000 pés, é reduzido para 1000, porque você tem vigilância constante através do seu transponder. Então você não tem oscilação de subida ou descida para atingir alguma aeronave que esteja no nível superior ou no nível inferior, ok? Acima do FL 410, a separação será de 2000 pés, ok? Redução de separação mínima vertical RVSM. O uso desta tecnologia foi adotada para as aeronaves voando acima do FL 290, permitindo a redução da separação vertical de 2000 pés para 1000 pés. Objetivo: aumentar a capacidade do espaço aéreo vertical, possibilitar as aeronaves voarem em perfis ótimos, reduzir os custos operacionais das empresas. Já havia falado, já havia comentado. Viu? Então isso vai otimizar mais a aviação. Num espaço aéreo que caberia só 5 aeronaves, vai caber 10. Porque é só 1000 pés de diferença. Mas o que acontece? Você está sendo monitorado constantemente. Tá? O controle está te monitorando constantemente. A cada 5 segundos, o teu transponder manda um sinal para o controle. Então ele sabe onde você está. Em termos de altitude, tá? De latitude e longitude, em termos de altura de subida ou altura de descida, se você está subindo ou se você está descendo. Ele sabe disso, tá? Requisitos para voar em espaço aéreo RVSM. Esta aprovação é concedida pela ANAC para a aeronave civil brasileira, para aeronaves capazes de atender às especificações mínimas de performance dos sistemas de aeronaves sobre a manutenção de altitude. A aeronave deverá indicar no plano de voo a letra WISC no item 10, se esta for aprovada a operar em espaço aéreo RVSM. Equipamentos mínimos: 2 sistemas altimétricos primários e independentes. O que é sistema altimétrico primário independente? Fontes independentes. Então, o altímetro do comandante é pego de uma fonte do lado direito. O altímetro do copiloto é pego de uma fonte do lado esquerdo. Então, são independentes. Se um falhar, tem o outro. Se os dois falharem, tem o reserva. Ok? 2 sistemas altimétricos primários independentes, transponder SSR modo Charlie ou Sierra, sistema de alerta de altitude, sistema de manutenção automático de altitude. Então, qual é o sistema? Se você está subindo e você não está percebendo, a aeronave tem um sistema de alerta que vai te avisar que você está subindo. Se você tem um sistema automático de manter altitude, então é o piloto automático. O piloto automático, ele vai te fazer 2 coisas. Ele vai manter a sua proa, ele vai manter a sua altitude e vai manter o quê? A sua velocidade.
Então, essas três coisas, o piloto, você seleciona. Se você quer que mantenha altitude e velocidade. Se você quer que mantenha altitude e proa. Se você quer que mantenha velocidade e proa. Então, ou então você quer que mantenha os três. Vai manter os três. Vai manter altitude, velocidade e proa. E você vai ficar monitorando, porque é sua responsabilidade, comandante. Você é o responsável. Tá? Você vai ficar monitorando altitude, proa, velocidade, se tem alguma alteração. Ok? Mensagem de posição e aeronotificação, AIREP, é definida como uma notificação padronizada transmitida por uma aeronave em voo ao órgão ATS apropriado. Que órgão ATS apropriado é esse? É o ACC ou APP. As mensagens de posição são exigidas quando? Sobre pontos de notificação compulsório ou imediatamente após passá-los. Em rota não definidas por pontos de notificação compulsório após 30 minutos e depois em intervalo de 1 hora. Por solicitação do órgão ATS, quando julgar necessário a segurança do tráfego aéreo. No cruzamento de limites laterais de área de controle ou FIR, quando houver condições meteorológicas que exijam Special IREP. O que é Special IREP? É uma mensagem de posição de uma aeronotificação especial. Entrando uma frente com rajada, é um IREP. O meteorologista vai lá e pum. Emite e você fica sabendo, ok? Conteúdo da mensagem de posição, identificação da aeronave, Papa Tango, Whisky Delta Mike. No caso aqui, nós temos o Gol 2650. Qual a posição que você passa? O grade. Qual a hora estimada? A hora estimada de sobrevoo, 45 minutos. Lembre-se que o seu plano de voo é preenchido em hora Zulu, hora UTC. Então, a resposta aqui é em minutos de UTC. Nível de voo, qual é o FL que você vai passar, ou altitude, incluindo o FL que está cruzando. Nível de voo 080, cruzando o 080. Próxima posição e hora de sobrevoo, Santos Dumont aos 57. Próximo ponto significativo, próxima posição, Gelute. Então, essa é a ordem que você tem que passar. Essas mensagens de posição, essas mensagens para o controle, para o centro, ok? Vamos lá, meus comandantes. Vamos falar sobre a AIREP. A aeronotificação, a AIREP, é uma mensagem de informação operacional e meteorológica de rotina transmitida por uma aeronave em rota, em pontos ou hora onde as mesmas onde as mensagens de posição são obrigatórias. Os AIREP são obrigados em fixos ou waypoints que estejam circunscritos num quadrado. O AIREP é dividido em 3 seções. Seção 1, obrigatório. Seção 2, somente transmitida quando solicitado pelo explorador. Seção 3, será transmitido em todos os pontos de notificação ATS-MET. Seção 1. O que é a seção 1? Você vai dar a identificação da aeronave, posição, hora Zulu, hora UTC, nível ou altitude de voo, próxima posição e tempo de sobrevoo previsto, próximo ponto de significativo. Seção 2, hora prevista de chegada, autonomia. Seção 3, temperatura do ar, direção do vento, velocidade do vento, turbulência, formação de gelo, umidade,
fenômeno experimentados ou observados que exijam um reporte especial e turbulência severa. Trovoada com ou sem precipitação. Trovoada com granizos, tempestade de poeira, areia severas, nuvens de cinzas vulcânicas. Então, essas são as 3 sessões que você pode fazer, tá? Aqui nós temos um quadro, comandante, pontos de notificação, os compulsórios e os a pedidos. Você vê que os compulsórios estão em negrito e os a pedido estão em branco, tá? Como tem nas rotas ATS convencional, nós temos nas rotas de navegação aérea, RNAV. Nós temos nos auxílios rádios, no VOR, VOR-DME e no NDB. Então são esses pontos que vocês vão ter que fazer essa notificação. Que notificação? Como está o tempo. O tempo está trovoada, tudo isso vai passar para o controle. Ok? Procedimento de falha de comunicação. Em condição VMC, tá? Condições meteorológicas visuais, VFR ou IFR, prosseguir seu voo mantendo-se em VMC, condições meteorológicas visuais, se for possível e aplicável, pousar no aeródromo adequado mais próximo, informar seu pouso ao centro ACC pelo meio mais rápido possível, caso o aeródromo não tenha órgão ATS. Continuar com o voo assegurando as regras IFR, instrumento, caso o piloto considere conveniente. Voos em rota na FIR. A FIR é um espaço aéreo não controlado, classificado como classe Golf, onde somente é prestado serviço de informação e alerta, seja o voo para o voo IFR ou VFR, diurno ou noturno, que estabeleça contato com o centro ACC. As aeronaves voando sobre zonas remotas ou fora de alcance das estações VHF terrestre devem se comunicar na frequência 123.450 MHz. Níveis IFR mínimos na FIR. IFL 130 mínimo na região localizada próximo à fronteira com a Venezuela, FIR Maiquetia. FL 120 mínimo na FIR Recife. FL 110 mínimo na FIR Brasília e Curitiba. FL 080 mínimo nas demais FIR. Voos em áreas e rotas de assessoramento. São classificadas de classe Fox, onde somente são autorizadas voos IFR, os quais receberão o serviço de assessoramento. As aeronaves voando neste espaço não estarão sujeitos ao serviço ATC. Porém, órgão ATC irá sugerir certos procedimentos que poderão ou não serem aceitos pelo piloto em comando. O piloto em comando é você. Você que sabe da performance da sua aeronave. O que ele sugerir, você pondera, lembra do estudo que você fez no manual do avião, se é possível ou não. Se for possível, você faz, você acata. Se não for possível, você faz. A minha aeronave não tem performance para isso. E ele vai te sugerir uma outra coisa de menor intensidade. Ok? Você é o piloto em comando, cara. A responsabilidade é tua. Sobrevoo de aeronave estrangeira. O primeiro pouso e a última decolagem em território brasileiro deverão ser feitos em aeroportos internacionais. Esse voo está condicionado à autorização prévia da ANAC e do Estado-Maior da Aeronáutica ou do Ministério da Defesa.
Nenhuma aeronave poderá, no espaço aéreo brasileiro, aterrissar no território subjacente ou dele decolar, a não ser que tenha marca de nacionalidade e matrícula e esteja munida dos respectivos certificados de matrícula e de aeronavegabilidade, equipamentos de navegação, comunicação e salvamento, instrumentos, cartas e manuais necessários à segurança de voo, ao pouso e à decolagem, tripulação habilitada, licenciada e portadora dos seguintes certificados: diários de bordo, lista de passageiro, manifesto de carga ou relação de mala postal que eventualmente transporte. Especificamente para aeronaves civis, portar a bordo o seguro de responsabilidade para com terceiros na superfície. Autonomia mínima de voo. Aeronaves da aviação geral, RBAC 91. Durante o dia, qual é? Aviões, decolagem e pouso, mais 30 minutos de reserva. Helicópteros, decolagem e pouso, mais 20 minutos de reserva. Durante a noite, aviões, decolagem e pouso, mais 45 minutos de reserva. Helicóptero à noite, decolagem e pouso, mais 30 minutos de reserva. Ou transporte aéreo RBAC 135 e 121 vai ser aeronave de dia ou de noite, o RBAC 135 ou 121, DEP, decolagem, pouso, alternativa, mais 45. Comandos, mais uma vez, nós estamos agora encerrando o nosso controle de área, tá? Eu fico agradecido por vocês, continue estudando, continue fazendo os exercícios, continue fazendo os simulados. E nós nos veremos nas outras aulas. Um abraço e bons voos!